telescópio espacial Hubble, nenhum outro instrumento óptico na história da humanidade contribuiu tanto para a ciência da astronomia no século XX, e XXI foi tão marcante quanto este. Porém, um observatório em órbita terrestre também causou alguns problemas. Não foi só o fornecimento de energia, mas também os giroscópios, esses instrumentos tão importantes para o alinhamento do Hubble, que falharam várias vezes. Como não há mais novas missões de serviço, os cientistas continuaram trabalhando apenas com um giroscópio ativo e um de reserva. E mesmo assim, os astrônomos conseguiram obter mais imagens impressionantes que vamos ver agora. E entre nós, fique ligado. Porque, mais adiante, em alguns capítulos, chegaremos ao Hubble Ultra Deep Field, provavelmente a imagem mais impressionante, visual e cientificamente, já feita por um telescópio espacial. Com sua avançada câmera Wide Field 3, os cientistas conseguiram capturar um retrato impressionante da galáxia NGC 1546 na constelação austral de Dorado. Esse objeto celeste está a cerca de 50 milhões de anos-luz da Via Láctea. Estruturas empoeiradas, que absorvem a luz do núcleo galáctico e atingem de tons quentes e acastanhados, criam um contraste fascinante com o brilho amarelado das populações de estrelas mais antigas no centro. Entre elas, brilham regiões azuladas de intensa formação estelar que não apenas enviam sua luz através das nuvens de gás dessas áreas, aquecendo-as e fazendo-as brilhar no infravermelho, mas também a lançam para as vastidões do universo, onde parte dessa radiação pode, por sua vez, ser captada por telescópios como o Hubble. No contexto da imagem capturada aqui, foi um grande sucesso utilizar não apenas o Hubble, mas também o telescópio espacial James Webb e o Submillimeter Array. Esse trabalho em equipe, com 2 telescópios no espaço e um na Terra, mostra como diferentes tecnologias e até diferentes gerações de telescópios podem colaborar de forma harmoniosa na ciência. Os cientistas adotaram uma perspectiva ainda maior ao eternizarem o aglomerado de galáxias MACS 0416 em uma imagem que ultrapassa a nossa imaginação. Essa imagem extraordinária, considerada uma das representações mais coloridas de todo o universo, foi criada mais uma vez pela magistral fusão das observações em infravermelho do telescópio espacial James Webb e da luz visível. Essas centenas de galáxias, localizadas a cerca de 4,3 bilhões de anos-luz de distância, revelam o fascinante fenômeno das lentes gravitacionais que amplificam e manipulam a luz de galáxias ainda mais distantes. É assim que surgem imagens distorcidas de ilhas estelares distantes, como se as víssemos pelo fundo de um copo. A grande variedade de cores nesta imagem não só tem valor estético, mas também revela pistas importantes sobre as distâncias das galáxias. Galáxias que aparecem azuladas estão relativamente próximas e frequentemente são palco de intensa formação estelar, enquanto galáxias avermelhadas tendem a estar mais distantes ou abrigam grandes quantidades de poeira. Esta imagem única, que só foi possível graças à combinação das forças de ambos os telescópios espaciais, revela uma riqueza de detalhes e nos convida a explorar os segredos do universo em toda a sua magnífica variedade de cores. Mas mesmo com todo o planejamento do telescópio espacial, após o lançamento do Hubble, houve um problema grave que abalou a astronomia e, por um tempo, colocou em dúvida o sucesso de toda a missão. As primeiras imagens transmitidas para a Terra eram de fato mais nítidas do que as dos observatórios terrestres, mas ficaram muito, muito aquém das altas expectativas. O que acontecia com o telescópio? E, acima de tudo, como os engenheiros e funcionários da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço lidaram com esse problema? Vamos falar novamente sobre o espelho do telescópio espacial Hubble. Sabemos que ele foi originalmente construído pela empresa Perkin-Elmer. No entanto, eles cometeram um erro com consequências graves. Uma análise feita logo após as primeiras imagens borradas revelou que a luz das estrelas, em vez de se concentrar em poucos pixels nos sensores do observatório espacial, estava espalhada por um raio de mais de 1 segundo de arco. Isso é mais ou menos como se uma pessoa com problemas de visão não recebesse os óculos corretos. Com lentes mal colocadas, com lentes que não foram devidamente lapidadas, a pessoa vê tudo embaçado e não consegue enxergar corretamente.
No telescópio espacial Hubble, essas variações eram tão graves que comprometeram muito sua capacidade de observar objetos pouco luminosos e de alto contraste. As investigações mostraram que o espelho principal do telescópio foi polido com precisão extraordinária. Liso até cerca de 10 nanômetros, ou seja, com a precisão de duas duplas hélices de DNA colocadas lado a lado. No entanto, sua forma estava incorreta. A borda externa do espelho era cerca de 2.200 nanômetros mais plana, o que resultava em uma aberração esférica fatal. Esse pequeno erro, menor que um 50 milésimo de milímetro, teve efeitos dramáticos na qualidade da imagem. Mas por que isso era um problema? Bem, nós nos lembramos da analogia com os óculos errados. No telescópio espacial Hubble, a luz que chegava ao espelho principal não era focada em um só ponto. Os raios na borda eram mais refratados ou refletidos que os do centro. Isso leva a imagens desfocadas e borradas, pois não existe um ponto focal único. Em telescópios como o Hubble, isso reduz bastante a nitidez das imagens. As estrelas surgem como manchas desfocadas, não pontos nítidos. Nas galáxias, dificilmente se distinguem as estruturas. Para investigar a causa desse erro de design de grandes consequências, foi criada uma comissão de alto nível sob a liderança de Lowell Allen, o renomado e então diretor do Laboratório de Propulsão a Jato. As meticulosas investigações da comissão Allen levaram a uma conclusão tão surpreendente quanto desanimadora. Um dispositivo de teste chamado Reflective Null Corrector, que foi utilizado para dar a forma exata ao espelho não esférico, foi montado de forma incorreta durante a fabricação do espelho. Uma lente nesse complexo sistema óptico estava posicionada de forma errada em 1,3 milímetros, um erro aparentemente pequeno, mas com consequências de grande alcance. Esse erro de montagem fez com que o espelho fosse polido com a mais alta precisão, mas na forma errada. A comissão fez críticas severas tanto ao fabricante quanto à Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Herkenelmer foi acusado de não ter controlado e supervisionado adequadamente a produção do espelho. Foi especialmente criticado o fato de que a empresa não utilizou seus melhores especialistas em óptica para o projeto e não envolveu os designers ópticos na construção e verificação do espelho. Essas descobertas levaram a uma revisão fundamental dos processos de garantia de qualidade em projetos espaciais e ressaltaram a necessidade de uma supervisão cuidadosa e verificação independente em empreendimentos científicos complexos. E esse erro teve um lado positivo. Projetos como o Telescópio Espacial James Webb e outros observatórios são agora monitorados com mais rigor para evitar erros como o do Hubble. Diante dos imensos investimentos e do potencial científico inestimável que se via no telescópio Hubble na época e que definitivamente se confirmou nos últimos 34 anos, encontrar uma solução para o problema do espelho tornou-se a principal prioridade da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. A abordagem escolhida no final foi tão genial quanto elegante em sua simplicidade. Foram desenvolvidos novos componentes ópticos que apresentavam exatamente o mesmo erro, mas em ordem inversa. A nova câmera Wide Field and Planetary EEI foi equipada com espelhos de correção integrados, enquanto para os outros instrumentos foi desenvolvido o sistema de substituição axial de óptica corretiva do telescópio espacial. Costa. Um sistema sofisticado de espelhos e lentes deveria ser instalado como uma unidade separada no telescópio para corrigir a luz para os demais instrumentos. Se algo quebra no meu apartamento, posso chamar um técnico ou consertar eu mesmo. Mas o que fazer com um telescópio espacial a centenas de quilômetros acima de nós que ainda precisa de óculos e novos sensores? Aqui foram criadas as missões de serviço do Telescópio Espacial Hubble. Essa missão de serviço marcou um marco na história da exploração espacial tripulada e demonstrou de forma impressionante a capacidade das agências espaciais de manter e reparar sistemas técnicos complexos no espaço. A missão SM-1 foi lançada em dezembro de 1993 com o ônibus espacial Endeavour.
Em uma série de 5 caminhadas espaciais desafiadoras, que ao todo levaram mais de 35 horas, os astronautas instalaram a ótica corretiva Costa e a nova câmera Whitefield. Esses trabalhos exigiram máxima precisão e destreza manual, já que os astronautas, em seus trajes espaciais volumosos, lidavam com componentes ópticos sensíveis. Além da instalação da ótica corretiva, os painéis solares também foram substituídos, os giroscópios renovados e vários componentes elétricos instalados para aumentar o desempenho e a confiabilidade do telescópio. Seguiram-se ainda outras missões, SM-2 em 1997 e SM-3A em 1999. Ambas trouxeram mais melhorias e novos instrumentos, incluindo o espectrógrafo de imagem de alta resolução do telescópio espacial e a câmera de infravermelho próximo e o espectrômetro de multiobjetos, que ampliaram as capacidades de observação do Hubble na faixa do infravermelho. A SM-3B, em 2002, instalou a poderosa câmera avançada para pesquisas, que ampliou significativamente a eficiência e a capacidade de imagem do Hubble. Mas houve um grande revés para a exploração espacial dos Estados Unidos? O futuro da missão de serviço do Hubble se tornou tema de um amplo debate após a trágica catástrofe do Columbia em 2003. O administrador da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço Sean O'Keefe decidiu que futuras missões do ônibus espacial deveriam alcançar a Estação Espacial Internacional como refúgio em emergências. Uma condição que não era viável para as missões do Hubble devido às diferentes órbitas. A decisão de que todas as missões do ônibus espacial deveriam ser capazes de acoplar à Estação Espacial Internacional gerou uma onda de críticas na comunidade científica, que destacou o valor inestimável do telescópio Hubble para a pesquisa astronômica. Numerosos astrônomos argumentaram que o risco potencial para os astronautas seria compensado pelo imenso benefício científico. A controvérsia foi ainda mais alimentada pelo atraso na construção do telescópio espacial James Webb, o sucessor planejado do Hubble. Cientistas temiam uma possível lacuna de anos nas capacidades de observação entre uma eventual desativação do Hubble e a entrada em operação de seu sucessor. Esse debate ilustrou de forma impressionante o complexo equilíbrio entre o progresso científico e as preocupações com a segurança na exploração espacial, levando a uma ampla discussão pública sobre a importância da pesquisa espacial. No fim, a pressão da comunidade científica e do público levou à reavaliação da situação, permitindo uma última missão de manutenção. A missão de manutenção SM-4, feita em maio de 2009 pelo Atlantis, marcou um ponto alto na história da manutenção do telescópio espacial Hubble. Em uma série de 5 caminhadas espaciais desafiadoras, que ao todo levaram mais de 36 horas, os astronautas instalaram 2 novos instrumentos de observação, a câmera de campo amplo 3 e o espectrógrafo de origem cósmica. A câmera de campo amplo 3 aumentou as capacidades do Hubble nos espectros visível e infravermelho, permitindo análises mais detalhadas da evolução galáctica e formação de planetas. Com o novo espectrógrafo, por outro lado, o Hubble agora podia analisar a luz ultravioleta, o que é especialmente importante para a pesquisa da composição química de estruturas no universo primitivo. Além da instalação de novos instrumentos, os astronautas também realizaram reparos críticos nos sistemas existentes. Consertaram a câmera avançada para pesquisas e o espectrógrafo de imagem do telescópio espacial, que estavam inativos. Esses reparos exigiram alta precisão e habilidade técnica, pois não foram feitos para manutenção no espaço. Além disso, todos os 6 giroscópios foram substituídos, baterias aprimoradas foram instaladas e um novo sistema de captura suave e encontro foi adicionado. Agora estamos aqui com a última missão de serviço, já tendo ocorrido há 15 anos. O que o Hubble nos trouxe até agora? Venham comigo enquanto mergulhamos nas profundezas nebulosas da nossa galáxia. Desde as primeiras tentativas de capturar imagens nítidas, passando pela correção de visão, pelas diversas missões de serviço e, por fim, pelos problemas de fornecimento de energia e giroscópios defeituosos. Astrônomos do telescópio espacial Hubble já enfrentaram muitos desafios. Ainda mais impressionante é tudo o que foi realizado com o telescópio e as descobertas e conhecimentos extraordinários que ele proporcionou.
No entanto, há uma imagem sobre a qual precisamos falar aqui e que está até mesmo no título deste vídeo. Uma imagem que, em sua importância científica, ofusca todas as outras. O Hubble Ultra Deep Field, um registro revolucionário do céu noturno que revolucionou nossa compreensão do universo primitivo. Esta imagem impressionante foi capturada pelo telescópio espacial Hubble entre setembro de 2003 e janeiro de 2004 e mostra uma pequena, mas extremamente reveladora, porção da constelação de Fornalha. Embora a imagem cubra apenas cerca de 1/10 do diâmetro aparente da Lua cheia, ela contém aproximadamente 10.000 galáxias. Esta imagem permite que os astrônomos estudem galáxias com até 13 bilhões de anos de idade. Um olhar para trás para uma época em que o próprio universo tinha apenas entre 400 e 800 milhões de anos. Mas como os cientistas abordaram a captura de uma imagem tão importante? Quais processos mentais desempenharam um papel nisso? E como os astrônomos conseguiram capturar uma imagem com resolução e nível de detalhes tão altos usando um telescópio que na época já tinha mais de 10 anos? Bem, tudo começou com a escolha da região do céu que seria definida para o Ultra Deep Field. Astrônomos selecionaram uma área do céu com poucos objetos em primeiro plano. E assim, a comunidade científica entrou em acordo sobre a constelação de Fornax, já que realmente não há tantos objetos galácticos no caminho por lá, e os astrônomos têm uma visão quase desobstruída do céu além da galáxia. Não devemos pensar que o Hubble Ultra Deep Field foi feito em só uma sessão. A imagem final foi composta por centenas de exposições individuais, feitas ao longo de 11,3 dias, com um tempo total de exposição de quase 1 milhão de segundos. Os astrônomos usaram muitos filtros diferentes que cobrem um amplo espectro, desde o ultravioleta até o infravermelho. Os cientistas usaram uma técnica especial chamada dithering, na qual o telescópio era levemente reposicionado para cada imagem a fim de alcançar a maior resolução possível e reduzir artefatos na imagem. A câmera avançada para pesquisas, já conhecida por vocês, foi essencial ao fornecer imagens de alta resolução em luz visível. Observações posteriores com a câmera de grande angular 3 expandiram a faixa infravermelha do campo ultraprofundo do Hubble e possibilitaram a descoberta de galáxias ainda mais distantes. Desses esforços muito detalhados e precisos, resultou uma imagem que talvez pudesse ser melhor descrita como um tapete de galáxias. Uma das principais descobertas é a identificação de taxas muito altas de formação estelar nos primeiros bilhões de anos após o Big Bang. Isso mostra que as galáxias se formaram antes e mais rápido do que se pensava. É especialmente notável a observação de que as galáxias primitivas tendiam a ser menores e menos simétricas do que as posteriores, o que indica um desenvolvimento acelerado e fusões frequentes no início do cosmos. O Hubble Ultra Deep Field permite investigações detalhadas sobre a distribuição, o tamanho e o brilho das galáxias em diferentes épocas cósmicas, fornecendo assim dados importantes para modelos de evolução das galáxias. Ele também levou à descoberta de algumas das galáxias mais distantes conhecidas, incluindo candidatos com desvio para o vermelho de 7 a 12, que nos permitem vislumbrar o universo quando ele tinha menos de 5% da sua idade atual. Desvios para o vermelho assim indicam que essas galáxias estão se afastando de nós a várias vezes a velocidade da luz. E não, isso não se refere ao movimento próprio das galáxias, mas sim à velocidade de expansão do espaço. Como se uma imagem já imersa na cronologia do cosmos não bastasse, os pesquisadores quiseram ir além do Hubble Ultra Deep Field. Eles decidiram ir um passo além com o envelhecido Hubble e ousar o impensável. Em 2012 foi divulgado o Hubble Extreme Deep Field, aprimorando ainda mais o Hubble Ultra Deep Field. Essa imagem combina dados de uma década de observações do Hubble e mostra cerca de 5.500 galáxias em uma pequena porção do céu, que representa apenas cerca de um 32 milionésimo de todo o céu. As galáxias mais tênues visíveis no Extreme Deep Field são incrivelmente fracas, apenas 1/10 de bilionésimo do brilho do que o olho humano consegue perceber.
O Extreme Deep Field mostra uma incrível variedade de galáxias, formas e cores, permitindo aos astrônomos acompanhar a evolução das galáxias ao longo de praticamente toda a história do universo, assim como o Ultra Deep Field. A criação do Extreme Deep Field com o telescópio espacial Hubble foi uma façanha tecnológica que explorou os limites da técnica de observação astronômica com instrumentos ópticos e infravermelhos daquela época. Durante um período de 50 dias, uma pequena região do céu foi observada repetidamente, resultando em um tempo de exposição cumulativo impressionante de 2 milhões de segundos, ou seja, facilmente o dobro do tempo que os astrônomos precisaram para o Ultra Deep Field. Esse tempo de exposição foi essencial para registrar até as fontes de luz mais fracas e distantes. Foram realizadas mais de 2.000 exposições individuais com várias câmeras do Hubble. A combinação desses dados permite que os astrônomos olhem impressionantes 13,2 bilhões de anos para o passado cósmico, 200 milhões de anos mais fundo no passado do cosmos, mais distante do que o Hubble Ultra Deep Field permitia. Isso corresponde a quase toda a idade do universo, que é estimada em 13,7 bilhões de anos. Tanto o Hubble Ultra quanto o Extreme Deep Field são imagens que se faz apenas uma única vez. Imaginar que telescópios mais novos, como o Telescópio Espacial Euclid ou, no futuro, o Telescópio Espacial Nancy Grace Roman, conseguirão criar imagens ainda mais detalhadas em uma fração do tempo disponível para o Telescópio Espacial Hubble para os Deep Fields é quase inimaginável. Estamos realmente em uma era de ouro da astronomia. Na Via Láctea, acontecem eventos cujos efeitos podem ser vistos no nosso presente, mas que ocorreram no passado distante da Terra e de seus habitantes inteligentes. E assim foi que, alguns séculos antes do início do calendário juliano, mais precisamente no ano 311 a.C., na constelação de Escorpião, ocorreu um espetáculo cósmico de beleza sem igual. Uma estrela massiva, ao fim da vida, lança suas camadas externas no espaço. Isso não aconteceu em uma única explosão, mas sim em vários impulsos ao longo de séculos. A primeira ejeção detectável ocorreu nesse período histórico, seguida por outras erupções, sendo a mais recente há cerca de 1.250 anos. Essas erupções sucessivas formaram pouco a pouco aquela estrutura complexa que hoje conhecemos como nebulosa borboleta, conhecida no novo catálogo de galáxias como NGC 6302. Particularmente notável é um gigantesco fluxo de gás no noroeste que atravessa o espaço a uma velocidade incrível de 600 km por segundo. Com o passar do tempo, a NGC 6302 se tornou uma das nebulosas planetárias mais fascinantes que conhecemos. Sua estrutura delicada, marcada por 2 lóbulos principais dominantes e possivelmente até um segundo par de lóbulos, supera em complexidade tudo o que já foi observado até agora. No centro dessa maravilha cósmica, ficou muito tempo oculta a origem, um anão branco extremamente quente, com temperatura superficial acima de 250 mil graus Celsius. Só em 2009, o telescópio espacial Hubble, com sua câmera Wide Field Camera 3 melhorada, revelou esse forno estelar. Com apenas 0,64 massas solares, ele ainda molda sua vizinhança como um marionetista cósmico, envolto por uma densa nuvem de gás e poeira em forma de disco que provavelmente deu à nebulosa sua forma de ampulheta ou borboleta. Aparentemente, a anã branca, uma antiga gigante vermelha, era o estágio final de uma estrela semelhante ao Sol, que não conseguiu mais reter suas camadas externas e as expulsou. No centro desses eventos estão remanescentes estelares, como anãs brancas e, nas supernovas, estrelas de nêutrons. Em 2020, astrônomos observaram mudanças fascinantes nas asas dessa borboleta cósmica usando o telescópio espacial Hubble. Ao longo de um período de 11 anos, ou seja, entre 2009 e 2020, eles observaram como diferentes partes da nebulosa se movem em velocidades distintas e continuam a se expandir constantemente. A composição química da nebulosa traz outras surpresas.
Na região central escura, cientistas encontraram uma mistura surpreendente de silicatos cristalinos, água congelada e quartzo. É especialmente intrigante a presença simultânea de moléculas de silicato ricas em oxigênio e partículas ricas em carbono, uma combinação rara no universo estelar. Aglomerados ou hidrocarbonetos aromáticos policíclicos são grandes moléculas de carbono e água, compostas por várias estruturas em anel interligadas e frequentemente encontrados em fuligem e outros produtos de combustão na Terra. Mas são uma raridade no entorno das estrelas? Essas características únicas da nebulosa borboleta nos revelam muito sobre como estrelas com a massa do Sol morrem. Será que o nosso Sol também vai terminar desse jeito, expelindo duas belas nuvens de gás em expansão que se movem pelo espaço a 600 km por segundo e assumem a forma de uma borboleta? Ou ela vai se apagar silenciosamente, sem muita comoção? Deixando a Via Láctea, vamos novamente explorar regiões extragalácticas? Nas profundezas da Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia satélite da nossa Via Láctea, revela-se uma dupla de nebulosas. Revela-se para nós uma paisagem cósmica conhecida como Recife Cósmico. A uma distância de 163 mil anos-luz, vemos a NGC 2014, uma gigantesca nebulosa vermelha, e sua vizinha azul menor, a NGC 2020. No centro da NGC 2014 há um agrupamento de estrelas brilhantes e massivas, cada uma com 10 a 20 vezes a massa do nosso Sol. Essas estrelas emitem radiação ultravioleta intensa, que aquece o gás denso ao redor e lhe dá sua coloração vermelha característica. Ao mesmo tempo, elas geram ventos estelares poderosos, que sopram o gás de menor densidade para longe, formando assim as estruturas semelhantes a corais no lado direito da nebulosa. No lado esquerdo, acumulam-se dorsos de gás mais escuros, banhados pela luz das estrelas. As áreas azuis em NGC 2014 indicam oxigênio aquecido a quase 11.000 graus Celsius, enquanto as áreas mais frias e vermelhas apontam para a presença de hidrogênio e nitrogênio. Em contraste, está a menor nebulosa azul NGC 2020, que foi formada por uma única estrela gigante que brilha 200.000 vezes mais do que o nosso Sol. Essa estrela expulsou partes de sua camada externa por meio de uma série de erupções, criando assim a nebulosa azul. Esta imagem impressionante, capturada com a câmera de grande angular 3 do Hubble, foi divulgada no 30º aniversário do telescópio espacial e mostra de forma marcante como estrelas jovens, energéticas e massivas iluminam e moldam seu local de nascimento com ventos poderosos e radiação ultravioleta intensa. Astrônomos, usando o telescópio Hubble, criaram uma animação 3D baseada nos dados de distância da nebulosa, permitindo explorar mais a fundo sua estrutura tridimensional, para entender melhor sua complexa natureza. A viagem virtual inicia com uma visão geral das nebulosas, aproximando-se em seguida da nebulosa vermelha. Primeiro, exploramos a bolha de gás coral no lado esquerdo, aquecida pela radiação ultravioleta das estrelas massivas e moldada por ventos estelares fortes. A visualização nos conduz ao centro da nebulosa, onde ficam as estrelas mais brilhantes e massivas. Nesta região, o gás luminoso é inundado pela radiação intensa das estrelas, enquanto o gás mais denso e escuro resiste a essa radiação e é comprimido em formações irregulares semelhantes a montanhas. A câmera virtual percorre cristas, vales e áreas de formação estelar recente, depois sobe por uma crista de NGC 2014 e revela a estrutura 3D da nebulosa azul próxima. No centro da nebulosa há uma estrela Wolf-Rayet, conhecida por ser uma fonte de radiação extremamente quente e massiva. Erupções repetidas dessa jovem estrela criaram estruturas em forma de anel e aglomerados no gás azul brilhante. Enquanto a imagem do Hubble mostra a NGC 2020 de cima, nossa visualização termina com uma visão lateral, que ilustra com precisão a estrutura bilobada da nebulosa. E ela nos mostra o quão massivas são essas distâncias com as quais estamos lidando aqui. Nosso sistema solar sumiria dentro dessa ou dessas nebulosas.
Na Via Láctea, vemos a nebulosa planetária NGC 7027, chamada também de nebulosa do Besouro Joia ou tapete voador. Descoberta em 1878 por Edward Stephan, está a cerca de 3.000 anos-luz da Terra, na constelação do Cisne. Assim como a nebulosa da borboleta, ela também é um exemplo clássico dos últimos suspiros de uma estrela moribunda. Com uma extensão de apenas 0,2 por 0,1 anos-luz, NGC 7027 é uma das menores nebulosas planetárias conhecidas e, ao mesmo tempo, uma das mais intensamente estudadas. Sua juventude, ele tem apenas 600 anos, faz dele um objeto de pesquisa único, que oferece insights sobre as fases mais iniciais da formação de nebulosas planetárias. A estrutura complexa dessa nebulosa, composta por uma região elíptica, gases ionizados, um cinturão equatorial e uma nuvem massiva e neutra, cercada por um véu translúcido de gás e poeira, é testemunho dos processos turbulentos que ocorrem durante o nascimento de uma nebulosa desse tipo. Assim como as asas da borboleta, a nebulosa se expande a uma velocidade de 17 km por segundo, revelando uma série de fenômenos fascinantes. Ondas de choque e jatos de raios X atravessam sua estrutura interna, formando pontas características. A descoberta de emissões de raios X do centro da nebulosa indica temperaturas extremamente altas, enquanto as conchas azuis concêntricas ao redor testemunham ejeções de massa anteriores. Particularmente notável é a composição química dessa nebulosa. Ela é rica em carbono e oferece um laboratório único para o estudo da química do carbono em materiais moleculares densos que são expostos à radiação ultravioleta intensa, como a de uma estrela. A anã branca central, remanescente de uma estrela com 3 a 4 vezes a massa do Sol, brilha com um incrível brilho de 7.700 sóis. É estranho, não? Uma anã branca deveria brilhar intensamente? Tem alguma coisa errada. Os astrônomos suspeitam que a estrela central pode ser um sistema binário. Essa ideia abre possibilidades fascinantes para explicar a estrutura complexa da nebulosa. As interações entre essas estrelas podem impulsionar as ejeções de massa que moldaram a forma única da NGC 7027. O telescópio espacial Hubble transformou a astronomia desde 1990, desde sua fase turbulenta de lançamento até as imagens impressionantes dos últimos anos. O telescópio espacial Hubble expandiu fundamentalmente nossa compreensão do cosmos. Ele permite vislumbrar galáxias distantes, o nascimento de estrelas e até mesmo a exploração de exoplanetas. O brilhantismo técnico do telescópio, desde seu sistema de orientação preciso até seus instrumentos de última geração na época, fez dele uma ferramenta indispensável para a pesquisa astronômica. As contribuições de Hubble para a ciência são imensas. Ele determinou a idade do universo com mais precisão, comprovou a expansão do cosmos e confirmou a existência de buracos negros supermassivos nos centros das galáxias. Imagens icônicas como o Hubble Ultra Deep Field, diversas regiões de formação estelar na Via Láctea, estrelas gigantes e luminosas ou grupos inteiros de galáxias interagindo gravitacionalmente não fascinaram apenas os cientistas, mas também entusiasmaram o grande público com as maravilhas do cosmos. Por meio de suas observações e descobertas contínuas, o Hubble ampliou nossa compreensão do cosmos e, ao mesmo tempo, levantou novas questões que inspirarão as futuras gerações de astrônomos. Ao longo de sua missão, o telescópio espacial Hubble enfrentou diversos desafios técnicos. Desde o erro inicial de construção do espelho principal até os problemas mais recentes com giroscópios e fornecimento de energia, foi necessário encontrar soluções criativas repetidas vezes. Graças a várias missões de manutenção e a capacidade de controlar e atualizar o telescópio remotamente, sua vida útil pôde ser significativamente prolongada. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço e seus parceiros sempre encontraram maneiras inovadoras de manter o telescópio funcionando e até mesmo melhorar seu desempenho. Destacou-se a missão de manutenção de 1993, quando astronautas corrigiram o espelho defeituoso e restauraram a capacidade do Hubble.
Outras missões ocorreram, substituindo instrumentos obsoletos, renovando painéis solares e reparando sistemas importantes. A capacidade de realizar manutenção e atualizar o telescópio diferencia o Hubble de muitas outras missões espaciais e contribuiu significativamente para sua longa vida útil. E se depender da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, sem a qual não poderíamos apreciar essas imagens majestosas e sem a qual este vídeo nem existiria, o telescópio pode até operar até a década de 2030. Não cabe aqui discutir se a decisão da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço de não estender a vida útil do telescópio com manutenção da SpaceX é justificada. Apesar de ainda fornecer dados valiosos, o Hubble já divide a atenção da comunidade astronômica com a próxima geração de telescópios espaciais. O telescópio espacial James Webb, já em operação, complementa o Hubble ao se especializar em observação no infravermelho. Permite observar as épocas mais antigas do universo e estudar detalhadamente atmosferas de exoplanetas. O telescópio espacial Nancy Grace Roman deve revelar novidades sobre energia escura e exoplanetas graças ao seu amplo campo de visão. Ele terá papel crucial no mapeamento das estruturas do universo e aprofundará nossa compreensão da expansão cósmica. Euclides, uma missão da Agência Espacial Europeia, vai se concentrar no estudo da matéria escura e da energia escura e vai ajudar a desvendar a natureza fundamental desses componentes misteriosos do cosmos. Mas o conceito do Observatório de Mundos Habitáveis é especialmente empolgante, pois está sendo desenvolvido especificamente para a busca de exoplanetas habitáveis. Esse projeto ambicioso pode possibilitar a primeira obtenção de imagens diretas e a caracterização de planetas semelhantes à Terra na zona habitável de outras estrelas. Esses novos observatórios continuarão o legado de Hubble e ampliarão nosso entendimento do universo. Enquanto Hubble garante seu lugar na história da astronomia como um dos instrumentos científicos mais influentes de todos os tempos, Hubble forma a base sólida. O telescópio espacial James Webb e o Euclides lideram a nova geração de telescópios avançados. E sem essa base, não teríamos imagens de estrelas e campos de galáxias incríveis, de nebulosas e de estrelas individuais muito brilhantes. Agradeço a todos que possibilitaram o telescópio espacial Hubble. Sem vocês, um garoto do sul de Hessen talvez nunca tivesse descoberto as maravilhas do universo e feito da paixão sua profissão.